Depois da sangria desatada que foi o volume 1, Berserker passa boa parte da sua segunda edição com o pé no freio para trabalhar aspectos mais introspectivos do protagonista e explorar ainda mais o seu passado e origem. Mas será que essa HQ ainda entretém? E caso você esteja se perguntando o que é Berserker, tem que falar como se tivesse bruxismo agudo, eu recomendo clicar no card e ver a review da primeira edição antes de ver esse vídeo, porque senão você vai ficar meio perdidinho. Agora, para quem já viu o primeiro vídeo, Berserker volume 2 mantém a mesma qualidade da primeira edição, também tem aquela lombadinha quadrada, verniz na primeira capa, verniz na quarta capa, a mesma quantidade de páginas, também são 128 páginas de história, mais alguns extras, e claro, mais uma vez ela traz boas ilustrações, bons momentos, boas pinturas, arte final, continua muito boa, só que com menos hemoglobina. Mas pelo menos na minha opinião, isso até que fez bem para a narrativa, não apenas para dar uma pausa na violência gratuita e nos preparar para um final mais impactante, pelo menos eu espero, mas também para agregar valor ao plot, garantindo que essa não seja apenas uma minissérie sobre um cara competente o suficiente para matar pessoas com mandíbulas de cavalo. Quer dizer, não são pessoas que possuem mandíbulas de cavalo. Ele pega a mandíbula do cavalo e enfia na... Então, sem mais delongas, bora pro resumão do volume 2 pra gente ver se ele vai hypar pro final ou não. A HQ começa num evento um tanto suspeito, conspícuo, e aí a gente volta 12 dias no tempo até o final da edição anterior. E aqui a gente tem a Diana meio que desabafando, falando pro Nute que ela quer conhecer ele melhor, entender ele melhor, né, como ele funciona, como de onde ele veio, pra onde ele vai, como é que tudo isso aconteceu, enfim. Se você lembra, ela tinha dito que ia contar a verdade pra ele, sem droga, sem remédio, sem exército, ou seja, uma puta de uma fake news, né? Então, já que ela fala tanto que isso tira o sono dela, que ela quer criar uma conexão com o Nute e tal, o nosso personagem muito similar ao Keanu Reeves, o Vladimir Brista, que não é bobo nem nada, já meteu aquele vinilzão romântico, começou a falar de amor e meio que se enganou com todo esse papo de conexão, né? Conectar. Nisso, os eventos vão se mostrando em contagem regressiva para o que quer que esteja acontecendo com ele no presente. E agora, 10 dias antes desse evento, ele está numa missão para recuperar um artefato histórico de um museu tomado por rebeldes e cercado de tanques usando tecnologia em nuvem. Porque olha como é que tá levinho. Na fuga, os caras ainda conseguem derrubar o helicóptero deles e ambos são forçados a andar pela montanha em busca de um novo ponto de extração. A parte boa é que, por sorte, o Nute já conhece aquela região, até porque, né, 80 mil anos de vida dá pra você andar pra caralho. Como ele é o único com um plano de saúde integrado, ele vai se regenerando pelo caminho, enquanto o Jin faz literalmente o contrário. E aqui eles trocam uma ideia sobre o passado, as lutas, as escolhas, algumas motivações do Nute e tal, mas a parte mais interessante é quando ele fala sobre a necessidade dele, né, do protagonista, de encontrar o seu pai, o biológico no caso, não aquele que ele deixou pra trás. Esse daí tem pedaço em tudo quanto é canto, é fácil de achar. Por fim, eles são resgatados e nós vemos que essa conversa toda foi gravada pela Diana e pelo Caldwell, que é um pesquisador e especialista em artefatos, ocorrências e tecnologias históricas, por assim dizer. De posse dessas novas informações, eles elaboram um plano para um novo protocolo de tratamento do Nute, que basicamente é enterrado numa caixa no meio do deserto a 3 km de profundidade e ver o que acontece. Às vezes eu tenho a impressão de que esse povo meio que mentiu no currículo, sabe? Antes disso, porém, ele explica que esse artefato recuperado passou de mãos em mãos durante séculos a fio, guardando a mão cortada do Nute durante a Batalha da Babilônia. Quer dizer, agora só tem o dedo, porque ela foi usada das mais diversas maneiras pelos povos e seitas pelas quais ela passou, na tentativa de se tornar algo próximo, ou então meio que se tornar o que o Nute é, né? Imortal, que se regenera sozinho, enfim, eles estavam tentando ter o poder do protagonista. E quando eu falo diversas, é diversas mesmo. Na sequência, a gente fica sabendo que, com alguns anos de pesquisa e certos atos hediondos para acompanhar, o Caldwell criou uma espécie de mapa de viagem a partir de cada lugar do mundo que tinha resquícios do DNA do Nute. Ou seja, ele refez todos os caminhos que o protagonista fez durante esses milênios de vida e montou um mapa de rotas com base nos rastros de DNA dele. É nesse ponto também que ele faz um link um tanto confuso sobre o
próprio Unuti transportar tecnologia com ele, sendo que tecnologia nos termos do Caldwell, pelo menos da maneira que eu entendi, é o próprio conhecimento e informações que o Unuti transmite através do tempo, mesmo com o desaparecimento das civilizações pelas quais ele já passou. E eu falo que esse é um ponto um tanto confuso, porque por mais influente e vivido que ele possa ser, informação e conhecimento não necessariamente precisam de um ser imortal para serem transmitidos através do tempo. A gente é o próprio exemplo disso, a menos que o Keanu Reeves. De qualquer maneira, o protocolo X, que é esse novo tratamento para o Unuti, é colocado em prática e tudo que ele precisa fazer é entrar numa caixinha no meio do deserto e ser submetido a uma pressão imensa. Basicamente é só ele deixar o estresse tomar conta, deixar rolar e explodir. Com isso, eles esperam que, quem sabe, seja possível abrir mais links de memória e finalmente descobrir de onde o Unuti veio, qual que é o ponto exato do nascimento dele, porque nem o próprio Unuti lembra disso, e é importante ressaltar que lá está o que pode garantir a mortalidade para ele, então ele tem ali o seu interesse, mas também o próprio Caldwell tem um interesse nesse ponto de nascimento do Unuti, mas ainda não foi revelado exatamente o porquê. Só que assim, quando eu falei em explodir, eu tava meio que lidando com o campo metafórico, eu não tava esperando uma cratera de 3 km de diâmetro. Então tá, o Unuti literalmente explodiu e se desintegrou completamente através do espaço-tempo. E pelo que eu entendi, ele tomou uma forma etérea e foi viajando ali, sei lá, na Via Láctea até o primeiro ponto de contato, né? Então ele foi regredindo no tempo até 2 milhões de anos atrás, só que tempo é relativo, então 2 milhões de anos atrás também é o presente. E no meio desse vazio, ele pergunta sobre o pai dele. E a gente não vê se rola resposta ou não, cliffhanger. Porém, vale lembrar que a explosão que ele gerou lá na Terra criou uma espécie de rastro cósmico, ou Venom sem copyright, que deu um pescotapa na Diana e mandou a mina de base, pelo menos temporariamente. E eu falo temporariamente porque agora ela tá num tanque de isolamento, enquanto o próprio Caldwell chama ela de rádio, como se fosse um transmissor entre eles ali, onde eles estão, e o próprio Unuti onde quer que ele esteja. Ela abre os olhos e eles estão completamente pretos, né? Pique sobrenatural. E a HQ se encerra com a Diana se transformando nessa espécie de receptáculo, talvez? Mais um cliffhanger. Respostas apenas na terceira edição dessa saga, que aparentemente a Amazon vai atrasar um pouco a entrega. Então haverão algumas HQs entre a 2 e a 3 de Berserker, não é culpa minha. Mas quando chegar eu trago o vídeo pra vocês. Mas é isso, Berserker Volume 2 deu uma desacelerada, mas estabeleceu pontos interessantes, criou novas perguntas, teve um pouquinho de ação e fechou de um jeito no mínimo tenso pra todo mundo, pro Unuti, pra Diana, pro Caldwell, que se mostrou aí aparentemente um vilão maior do que a gente esperava. E eu diria que tá interessante, deu uma hypada aí pro final e agora eu quero realmente saber o que vai acontecer, como é que ele faz pra voltar, o que a mina virou, o que é o Caldwell, que eu tenho uma ligeira impressão que talvez ele também seja imortal ou alguma coisa assim. Ele tá falando menos do que ele sabe. Mas por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, aquele esqueminha maroto, deixa seu like, compartilha o vídeo com mais alguém pra mostrar essa HQ. E também se inscreve se for sua primeira vez por aqui. Dos pormenores, fique com Deus, um abraço, muito obrigado por visitar a banquinha. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.